Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante: as leis que foram criadas para proteger o nosso dinheiro, o dinheiro público. Vamos dar uma olhada bem de perto nos chamados crimes de responsabilidade fiscal. É um tema essencial para a gente entender como uma má gestão pode, de repente, virar um caso de polícia. Pois é, essa é a grande questão, né? E a boa notícia é que a lei tem sim uma resposta para isso. A gente vai passar agora por 4 tipos de crimes fiscais que estão lá no nosso Código Penal para entender direitinho como a legislação tenta botar um freio nesse tipo de abuso. Vamos começar pelos 2 primeiros crimes. Pensa neles como sendo mais ligados a uma má administração, sabe? São falhas graves, claro, mas que têm mais a ver com gestão do que com outra coisa. Mesmo assim, são sérias o suficiente para serem consideradas crimes. Ok, vamos traduzir isso aqui. Imagina que um gestor público decide ser o fiador de um baita empréstimo para alguma outra entidade. Só que ele faz isso sem exigir nenhuma segurança de volta, nenhuma garantia de que, se der problema, o cofre público não vai ficar no prejuízo. É como ser fiador de alguém sem a menor segurança. Um risco gigantesco para o dinheiro de todo mundo. Então, para ficar bem claro, o ato criminoso é essa garantia arriscada. Quem comete? O gestor que tem a caneta na mão para fazer isso. E a vítima? Bom, a vítima é sempre o poder público. Ou seja, no fim das contas, a sociedade inteira. E o interessante é que o crime já acontece ali, no momento em que a garantia é assinada. A pena para esse crime é de detenção. E o que isso nos diz? Como a pena máxima é baixa, de até 1 ano, a lei permite um tipo de acordo, a chamada transação penal, para evitar que o caso vire um processo judicial longo. Isso já é uma pista de que o legislador considera esse um crime de menor potencial ofensivo. Agora vamos falar dos tais restos a pagar. Pensa assim, são como as contas de uma casa que ficam para o ano seguinte. Despesas que o governo se comprometeu a pagar num ano, mas que não foram quitadas até o dia 31 de dezembro. O crime acontece quando o valor desses restos a pagar ultrapassa o limite legal e, o mais importante, o gestor não cancela o que passou do limite. É como estourar o cartão de crédito e depois só fingir que aquela dívida extra não existe. Isso aqui mostra a natureza desse crime. É uma omissão. O gestor tinha o dever de ir lá e corrigir o erro, cancelar a dívida que passou do teto, mas ele simplesmente não fez. É um crime por não agir. E atenção, precisa ter a intenção de não fazer, o dolo. Uma simples demora por negligência não chega a ser crime. A pena aqui já sobe um pouquinho. Vai de 6 meses a 2 anos de detenção. Mas veja bem, como a pena máxima ainda é de 2 anos, esse crime também se qualifica para transação penal. Ou seja, a lei considera ele um pouco mais grave que o anterior, mas ainda dentro daquela categoria de menor potencial. Bom, agora a conversa muda de tom. Vamos entrar nos outros 2 crimes e aqui as coisas ficam bem mais sérias. Não estamos falando só de má gestão. A suspeita nesses casos é que por trás da canetada existe uma motivação política. E por isso, as consequências são bem mais pesadas. A lógica por trás dessa lei é cristalina. É para impedir que um governante, ali no apagar das luzes do mandato, saia fazendo contratações à torto e à direito. E por que isso? Para evitar o uso da máquina pública para gerar empregos, ganhar apoio político e, claro, deixar a conta salgada para o sucessor pagar. O detalhe crucial aqui é o prazo. A lei cria uma espécie de quarentena fiscal de 180 dias, 6 meses, antes do fim do mandato. Qualquer aumento de gasto com pessoal nesse período já acende um alerta vermelho, porque a suspeita de que aquilo tem uma intenção eleitoreira é muito grande. E agora olha a diferença na punição. A gente sai da detenção e vai para a reclusão, que é um regime de cumprimento de pena bem mais severo. E tem mais, com pena máxima de 4 anos, já não cabe mais aquele acordo da transação penal. O recado da lei aqui é bem claro. Esse tipo de atitude é muito mais grave. Esse crime aqui é sobre criar dívida pública, digamos, por baixo dos panos. O governo pode sim emitir títulos para se financiar, é normal, mas isso tem que seguir regras muito claras. O crime acontece quando um gestor lança esses títulos no mercado sem ter uma lei autorizando, ou então sem registrar tudo num sistema oficial e transparente. Então, existem 2 formas de cometer esse crime. A primeira é a mais escancarada: inventar uma dívida do nada, sem nenhuma base legal. A segunda é um pouco mais sutil. A dívida até foi criada por lei, direitinho, mas na hora de vender no mercado, ela não é registrada no sistema oficial. Isso impede o controle, a transparência. As 2 condutas são igualmente criminosas. E a pena, mais uma vez, é de reclusão de 1 a 4 anos, igualzinho ao crime anterior. Este também é visto como muito grave e não permite acordos.
Ou seja, para a lei, criar dívida secreta é tão sério quanto fazer farra com contratações em fim de mandato. Certo. Agora que a gente já dissecou os 4 crimes, vamos colocar tudo lado a lado. Fazer uma comparação direta para a gente ter uma visão panorâmica e entender a lógica do legislador. Esse quadro resume tudo de forma perfeita. De um lado, os crimes que têm mais a ver com má gestão, com penas de detenção. Do outro, os crimes com uma clara suspeita de motivação política, e aí as penas são de reclusão muito mais duras. A escalada na punição é óbvia, e ela não é por acaso. Então, o ponto-chave é este. A lei cria 2 prateleiras. Numa ficam as falhas administrativas, que são punidas com detenção e permitem acordos. Na outra, bem mais alta, ficam os atos que cheiram a uso da máquina pública para ganho político. E para esses, a punição é reclusão sem a mesma conversa. E essa, no fim, é a grande mensagem. A gravidade da punição não está ligada só ao rombo financeiro, mas principalmente à intenção por trás da canetada. A lei entende que usar a máquina pública para se dar bem na política é uma ameaça muito maior à democracia do que a simples incompetência na gestão. E por isso, a resposta tem que ser muito mais forte. Proteger o jogo democrático é tão ou mais importante do que proteger o caixa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? As leis são ferramentas poderosas, mas não são as únicas. Fica a pergunta no ar. Para além de punir, qual é o papel de cada cidadão, da sociedade como um todo, de fiscalizar, de acompanhar e de cobrar, para que o dinheiro público seja de fato usado para o bem de todos?